Eu fui pensando nisso do que jogo? Pra pisar no cocô. Não. Ó, irmãzinha da Sara. Olá, meus amores, tudo bom? Mãe. Essa hora não. Você tomou café da manhã? Mentira. Verdade. Mentira. Tá com você? Tudo bom, meus amores? Sim. Eu sei. Bom dia, Sora. Bom dia. Tá travando. Uhum. É a minha internet ou a de vocês que tá ruim? Eu acho que é a minha. Tem vários travados pra mim. Sora. Também, Sora. Sora, a Camila mandou avisar que ela não vai conseguir entrar. Não vai? Não. Por quê? Ela não me disse o motivo, ela só falou que não vai conseguir entrar. Tá bom. Deixa eu dar presença, então, para quem já está. Hoje a aula é curtinha, tá? É poucas páginas, é bem... Vocês vão entender a hora que eu começar a aula. Vamos lá. Ana Júlia, Rayane, Fer, Carvalho, Eduardo, Gabriel, Isaac e Isabela Prado, Letícia e Lucas, Mariane, Yasmin, cadê Mariane? Yasmin, Raíssa e só. Mais alguém? Eu falei para dar um. Sora, hoje eu não tô comendo. E eu tô. A Pro não tá muito bem do estômago, aí eu tô comendo só para não ficar com o estômago vazio, tá? Eu vou estar com problema no estômago. É, a Pro não tá muito legal, não. Ontem eu passei mal, aí eu tô comendo só uns negocinhos assim. Bom, será que chega mais alguém? Deixa eu ver quem tá faltando. Eu acho que não, Sora. A Camila não vem, a Clara entra só de vez em quando, a Isabela Pereira nunca mais entrou. Maria Eduarda, a Duda, cadê? Ela não vai entrar, Sora. Sora, ela foi viajar. Sim, ela tá na praia. Que chique, nem leva a gente. Muito triste isso. Que isso, Marina? Sei lá, Sora, as bolachas. É o quê? Bolacha. Ah, bolachinha. Acha que fosse, Sora? Mas não sei, eu não achei nada, porque de costa um negócio é verde e um negócio é marrom. É, aí eu falei, que isso que ela tá laranja, sei lá. Bom, eu vou compartilhar a tela. Aparece aí para vocês? Sim. Deixa eu ver aqui. A Rayane perguntou. Pro, para entrega do trabalho era só fazer na apostila? Qual trabalho? É o trabalho do reino? Ai, Sora, é verdade. Se for o trabalho do Era o reino, trabalho da... não é para entregar na apostila. A da apostila é só o roteiro. O que vocês vão me entregar é a produção de texto a partir do roteiro, mais um mapa, né? Ele pede para fazer um mapa. Deixa eu ver a página. Ô, Sora. Que é, Sora? Eu não ouvi. Ó, vamos lá. As questões que tem na apostila, que vai da 11 até a 13, elas são um roteiro de criação. 12 e 13 são um roteiro de criação.
Então, vocês não precisam me entregar as respostas. O que vocês vão me entregar é o texto. Vocês vão produzir um texto a partir do roteiro. O roteiro é como se fosse um rascunho. E aí, vocês vão produzir um texto e me entregar o texto. E aí, vocês vão fazer um mapa do reino. Tá? Pode falar, Rayane. Rayane, ela levantou a mão, será que ela levantou? Professora, Oi. tipo, o meu Agendedu, ele não tá funcionando pra enviar as coisas. Eu posso mandar no seu e-mail? Pode mandar por e-mail. Eu já mandei Pode. para vocês, né? Professora. A Fer me mandou por e-mail. Sim, só que eu não recebi o seu e-mail que você me respondeu. Será que eu não recebi? Até hoje? Vou ver. Mas eu recebi. Pode ficar tranquila que eu Tá. recebi. Tá? Eu ia perguntar isso. Então, quem não conseguir mandar pela Agendedu, pode mandar no meu e-mail, não tem problema. Tá? Se não anotou meu e-mail, eu posso... Professora, Oi. é até hoje que é pra mandar? Pode ser até domingo, não tem problema não. Tá. E, professora, eu fiz trio, né? Tipo, eu, a Mari e a Duda. Aí, a gente dividiu lá o que cada um ia fazer. E aí, por exemplo, a Duda ficou com o mapa. Aí, ela manda o mapa com o meu nome ou eu também tenho que mandar o nome? Tipo, mandar o mapa? Não, manda um só. Um só com o nome das três. Tá. Tá, entendi. Tá bom? Manda um só, um trabalho só com o nome do grupo. Então, por exemplo, se você mandar a parte escrita, você manda a parte escrita com o nome das três. E ela manda o mapa com o nome das três, não tem problema. Daí eu junto depois. Tá bom? Tá bom, obrigada. Podemos começar? Mais alguma dúvida? Se tiver dúvida, só perguntar, tá bom? Vocês estão vendo aí a apostilinha. Eu vou explicar para vocês por que hoje a aula vai ser rápida. É o último módulo da apostila. Essa apostila ela é bem curtinha. E, só para vocês terem uma ideia, o sexto ano vai até o módulo 15. Exatamente, Rayane, você vai escrever para mim como se fosse uma historinha. Não é questões. Você vai escrever como se fosse uma historinha, não muito longa. Uma folhinha só do caderno cabe. Pode ser digitado. Vocês podem digitar e mandar para mim o arquivo. E aí vocês podem fazer o seguinte. Caso vocês não consigam mandar, tem mais 2 semanas. A gente está na semana 8, tem a semana 9 e a semana 10. Que eu vou fechar a média só depois da semana 10. Então dá tempo de mandar ainda. Semana que vem dá tempo de mandar. Eu já deixo um prazo assim, porque eu sei que tem alguns que não vão entregar, e aí eu dou mais uma semaninha para entregar, tá bom? Então podem me entregar até semana que vem, não tem problema. O importante é mandar. E aí, hoje a gente vai da página 36 a 38. Então, teoricamente, são 3 páginas só, 36, 37, 38. Por isso que a aula é curtinha. Então, hoje ela acaba bem rápido, tá, pessoal? E é um assunto que a gente já conversou, a gente já trabalhou. Então, não tem grandes novidades, tá bom? A gente vai falar continuar falando do mercantilismo, mas agora com um viés... Isaac, você já mandou o seu, não mandou? Que fez você e o Eduardo? Vocês foram, acho que, os primeiros a mandar para mim. Na mesma semana que eu... Verdade, tá na memória. Verdade. Você já mandou. Fica tranquilo que o de vocês já tá de boa. Então, vamos lá. A gente vai falar de mercantilização e escravização, porque a gente já entendeu o que é o mercantilismo. Vocês já fizeram um mapa mental, tudo bonitinho. A gente começou o bimestre falando do mercantilismo, todas as práticas mercantilistas para o enriquecimento dos europeus, né, dos países europeus. Só que agora a gente vai falar o papel da escravidão nesse mercantilismo, né? Por que a escravidão ela foi importante para esse mercantilismo? Além disso, a gente vai falar do choque cultural. Por que a gente vai falar do choque cultural? Porque quando a gente trabalhou escravidão o ano passado, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um texto na apostila que falava assim, que o grande problema da escravidão não é o trabalho em si, né? Não é um trabalho pesado, porque quando a gente pensa em trabalho, quando a gente fala assim, trabalho escravo, a gente pensa naquelas pessoas cansadas, trabalhando, né? Exaustivo, apanhando de vez em quando, tal, né?
O grande problema da escravidão não é só esse é um problema também, só que trabalho pesado a gente faz até hoje. Todo mundo trabalha muitas horas por dia e trabalha em trabalhos pesados, né? Então, o grande problema não é esse. O grande problema da escravidão é, aquele texto falava sobre isso, eles serem tirados do seu ambiente natural, levados para outro lugar, onde eles não conheciam nada. Então, eles são tirados da família, dos amigos, né, do convívio ali, filhos, pais, esposa, esposo, irmãos, levado para um ambiente sem ninguém. Eles têm que modificar sua língua, sua religião, suas vestimentas, a comida que se comia. Então, assim, não se respeita a particularidade da pessoa. Então, o grande problema da escravidão é esse, porque não é só um problema físico, é um problema psicológico, é um problema mental, é um problema religioso, né? É perder a sua identidade, né? O escravo, ele perde totalmente a sua identidade. E é isso que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar do tráfico em si, tráfico negreiro, mas aqui ele usa o termo tráfico de viventes. Por quê? Porque a gente não vai falar só de tráfico negreiro, a gente vai falar de escravidão indígena também. Quando a gente fala de tráfico negreiro, a gente está falando de um tráfico interoceânico, ou seja, daquele que veio da África para a América pelo Oceano Atlântico. Então, ele é dentro do oceano. Porém, a gente tem um tipo de tráfico que é dentro do território. Então, vou pegar um exemplo. O indígena, ele era aprisionado no interior, levado para o litoral para trabalhar. Nas fazendas, nas casas e tudo mais. Isso é um tráfico interno, tá? Então, é um tráfico de viventes, porque não é só um tráfico negreiro, é um tráfico de indígenas também, tá bom? Bom, a gente tem que entender ele dentro do contexto da escravidão. A escravidão dentro do contexto do mercantilismo. Por quê? A escravidão, ela permitia a balança comercial favorável. De uma maneira muito simples. Eu compro um escravo barato e vendo caro. É a base da balança comercial favorável. Lembra? Comprar barato, vender caro. Oi? Só uma pergunta. Esse grifado vai cair no... Essa é a resposta da atividade avaliativa, né? Uhum. Tudo que eu grifo laranjinha, normalmente é a resposta. Entendi. Tá? Tem coisas que não são resposta, mas ajuda também na resposta. Coisas que são importantes. Mas esses que estão grifados, normalmente é resposta, tá, pessoal? Que é a mesma coisa que eu fazia na sala, que eu pedi para vocês grifarem o que era importante, era o que caía na prova. Bom, outra maneira dessa balança comercial ser favorável, quando você tem um uso da mão de obra indígena, esse indígena nem era comprado, gente. Esse indígena, ele era aprisionado. Então, eles caçavam índio, aprisionavam e vendia. Ou seja, balança comercial favorável. Eu pego uma coisa que é de graça e vendo. O meu lucro é 100%. Eu compro um escravo barato lá na África e vendo caro na América. Balança comercial favorável. Então, além de ser uma atividade muito lucrativa, ela era uma fonte de riqueza para quem traficava e para quem utilizava. Então, para quem traficava era fácil. Ele compra barato e vende caro, né? Ou ele aprisiona e vende caro. Para quem utiliza, também é lucrativo. Por quê? Porque ele paga caro, mas o retorno financeiro desse escravo é muito grande. Então, vamos supor, os escravos eles tinham valores diferentes, porque era determinado pelo tipo de trabalho que ele ia realizar. Então, vamos supor, mulheres que têm uma força física menor, né, biologicamente, a mulher tem uma força física menor que o homem. Ela produz menos. Então, a mulher é mais barata que o homem. Uma escrava já idosa, né, uma mulher com uma certa idade, lembrando que o idoso na época era 30, 40 anos, era mais barato do que um mais jovem. Por quê? Porque não tem tanta força mais de trabalho como um jovem. Uma criança valia bem menos do que a mulher, do que o homem, e por aí vai. Então, dependia da função que ele ia desempenhar. Então, vamos supor que eu queria comprar uma escrava para cozinhar. Eu não ia comprar uma escrava caro. Eu ia comprar uma mulher... Acho que tá travando aí.
Eu ia comprar uma mulher que era para ser escrava de casa. Essa mulher, ela não dá lucro, porque ela vai fazer serviços domésticos, né? Então, ela não vai dar lucro, ela não vai produzir nada. Mas eu preciso dessa pessoa para limpar a casa, para cozinhar, para cuidar dos filhos, sei lá, né? Para lavar roupa. Oi? Assim, por exemplo, vamos supor que eu sou, né, dessa antiguidade e aí eu quero ser escrava, só que de cozinhar. Tem como escolher? Tem. Por exemplo, não é que tem como escolher, mas quando o escravo era vendido, Travou. eles faziam, por exemplo, uma etiqueta, uma plaquinha lá no escravo, falando para o que ele era bom. Então, às vezes, tinha escravo que sabia ler, que falava várias línguas. Então, era colocado tudo isso. E aí, a hora que o cara ia... Tinha escravos, por exemplo, que dava aula para os filhos dos senhores, que não tinha escola. Então, às vezes, ele comprava um escravo para trabalhar dentro de casa, que fosse alfabetizado, que soubesse falar, escrever, ler e escrever. Tinha escravos que tocavam instrumentos musicais. Então, eles faziam uma plaquinha e colocavam lá. Escravo bom para trabalho braçal, aguenta peso. Escravo cozinheiro. Escravo bom para mexer o tacho. E aí, ele já ia ali, já no escravo, no tipo de escravo que ele queria. Às vezes, vamos supor, a escrava tinha acabado de ter filhos. Então, ali aparecia assim, escrava que acabou de parir. Por que era importante? Porque as senhoras, as brancas, elas não amamentavam os filhos. Elas pegavam uma escrava que era ama de leite e essa escrava amamentava o filho. Então, eles precisavam de uma escrava que tivesse tido filho no mesmo momento ali para ter leite, entendeu? Então, eles compravam uma escrava para ser ama de leite, para amamentar o filho da senhora. Ela amamentava o dela e amamentava o da senhora também, né? Então, assim, dependia muito das habilidades desse... Então, não é que escolhia, mas dependia das habilidades, porque também não adiantava, põe aí que eu cozinho, chega lá na hora não cozinhava. Tinha que saber cozinhar, entendeu? Escravas que eram lavadeiras, imagina, tinha que lavar roupa em rio, né? Era um trabalho penoso, tal. Aqueles monte de vestido, um monte de tecido que tinha, de lençol, era tudo lavado à mão no rio. Então, tinha escravas que eram compradas para ser lavadeira, elas ficavam o dia inteiro lavando roupa e fazia outros serviços de casa também quando não tinha roupa para lavar. Por aí vai, tá? Então, assim, era mais por habilidade. Então, de certa forma, dava até para escolher. Alguns não tinham escolha. Você pega um escravo negro, alto, forte, esse ia para a roça, para cortar cana, para minerar, para carregar fardos de cana, né, da plantação para a moenda, e por aí vai, certo? Mas, assim, de certa forma, era por habilidade mesmo que eles compravam. E aí, cada um tinha um valor. Esse escravo que trabalhava na roça, que fazia o trabalho pesado, ele era muito mais caro, só que ele dava muito lucro. Então, por que o trabalho escravo dava lucro? Porque ele pagava caro. Então, vamos supor, o traficante comprava esse escravo por R$10. Ele vendia por 1.000. Olha o lucro que ele teve. Aí o senhor comprou esse escravo de R$1.000. Em um mês, esse escravo deu 6.000 de lucro. Ele já pagou o valor dele. Entendeu? O senhor já ganhou esse dinheiro de volta. E aí ele não tem mais gasto com esse escravo. Ele só tem manutenção. Mas ele não paga salário, então ele não tem gasto. Ele mora numa senzala, que é uma construção para todos os negros. Então ele não tem gasto com casa, né? Ele tem roupa, mas ele não troca de roupa, então ele vai ganhar lá uma roupa, aquela roupa ele vai ficar até a roupa não existir mais, é aí que ele ganha outra, né? E ele tem as refeições, que normalmente é algo produzido na própria fazenda. Então tem lá vaca que dá o leite, produz o pão, que normalmente é de milho, de broa, né? Aí tem a comida mesmo, né? Mas eles tinham plantação de verdura, de legumes dentro da própria fazenda.
comiam os restos da carne, e daí surge lá a feijoada. Ou seja, eles tinham que alimentar, porque também se eles não se alimentassem, eles não iam ter como trabalhar, né? Escravo fraco não trabalha, não produz, é prejuízo. Então eles se alimentavam, comiam várias refeições por dia. Mas eram coisas que produzia ali mesmo, que eles mesmos produziam. Tinha lá uma dieta que não era lá poder escolher o que comia, não. Então vamos por café da manhã era um pão com leite. No almoço era lá um mingau lá, pode ser um polenta, alguma coisa que era feita de milho, que era feita de mandioca, um caldo, alguma coisa mais grosso com pedaços de carne. À tarde era mais um pão com leite e à noite outra janta. Entendeu? Não era lá um banquete, mas eles tinham uma refeição que era forte, tinha que ser algo que eles aguentassem trabalhar bastante tempo. Só que o gasto era pequeno, né? Não é um refeitório que o cara tem lá várias opções de salada, várias opções de carne, não. Então, era lucrativo porque ele gastava muito, mas o retorno financeiro desses negros era muito grande, certo? Outra coisa, era uma atividade, era um tipo de comércio, um tipo de trabalho utilizado na África desde a antiguidade. Nós já estudamos isso. Tanto que tem uma pergunta aqui embaixo, ó, que pergunta assim, a gente já estudou o trabalho escravo em outras civilizações, você lembra? A gente trabalhou no Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, tudo que era de escravidão, certo? Qual é a diferença? A diferença é que nesses lugares era por guerra e por dívida. Lembra que ano passado eu ficava repetindo isso o tempo inteiro para vocês. Como que se torna escravo? Escravo de guerra ou escravo de dívida, né? No Brasil foi de cor, ou negro ou indígena, mas vai ser um escravo de cor. Mas o tipo de trabalho escravo e o tipo de comércio sempre aconteceu. E na África estava acontecendo já há algum tempo. Tá? Na África não parou. Na Europa parou, mas na África não. Então, o que na verdade os portugueses fizeram foi aproveitar este comércio que já existia na África e trazer esses negros para o Brasil. Quando os portugueses perceberam, quando os africanos perceberam como era lucrativo vender pessoas, aí virou um negócio mesmo com traficantes dentro da África, traficantes portugueses fora da África. Não só portugueses, espanhóis, ingleses também, tá bom? Bom, outra coisa interessante, aqui fala que eles usavam fumo e aguardente como moeda de troca. Não necessariamente a venda de escravos era feita com moeda mesmo, com ouro, com prata, com dinheiro, tá? Com moeda. Eles podiam trocar produtos. E aí fica mais barato ainda, porque na América produzia muito fumo e muita pinga, aguardente é uma pinga, é viciante, então eles acabaram viciando os africanos, e aí os africanos trocavam pessoas por esses produtos, e para os portugueses aqui saía muito barato. Porque você pega uma plantação de fumo, é uma plantação, é uma planta. Aí colhe a plantinha, deixa secar, vira a base para fazer o cigarro, lá o fumo. Né? Porque daí eles vão moer aquilo e vai pôr dentro do cigarro para fumar. Era uma coisa super barata no Brasil. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos eles não usavam aguardente, eles usavam o rum. A única diferença é que a aguardente ela é feita da primeira moagem da cana. Então sai o líquido, né, o caldo de cana, aí eles fazem a pinga a partir desse caldo de cana. Por isso que ela sai bem branquinha, a pinga ela é bem branquinha. O rum, ela é uma bebida escura. Ele é bem marronzinho, assim, quase pro vinho. Por quê? Porque ele é feito com o açúcar do tacho. Então, eles pegavam o açúcar que sobrava do tacho e fazia a pinga a partir daquilo. Então, ela é uma pinga um pouco mais amarga. A pinga ela é mais docinha, o rum ele é mais amargo, porque ele é feito do açúcar já queimadinho. E os Estados Unidos tinham um negócio chamado comércio triangular. Eles trocavam o rum por escravos para trabalhar nas fazendas lá de algodão, de fumo que tinha nos Estados Unidos. Então, não necessariamente trocava por dinheiro, podia trocar por produtos. Que o Brasil produzir pinga e que um monte de cana e o fumo era muito barato, acabava. Então, esses negros saíam muito barato para os brasileiros, tá? Para os portugueses, na verdade, né? Que traficavam para o Brasil.
Uma coisa importante. Aqui, ó, na tabela, eu não consigo grifar. Tá vendo que aqui eu consigo grifar e aqui não, ó? Mas tem pergunta na apostila, na atividade, que é sobre essa tabela. E essa primeira pergunta, principalmente. Ô, professor, você não consegue nem fazer tipo um risquinho embaixo do número? Não sei, acho que não. Mas vocês vão entender. Vamos lá. É só olhar na tabela que vocês vão entender. Aqui a gente tem o tráfico que vai do século XVI, 1500 alguma coisa, até o século XVIII, 1700 alguma coisa. A origem desse tráfico, o Mar Vermelho, Saara e o Oceano Atlântico. O Mar Vermelho é aqui, ó. Esse mar que vai da África para a Arábia Saudita, que corta aqui. Então, esse tipo de tráfico, ele foi crescente, chegando a 400 mil pessoas. Esses números são aproximados, tá, pessoal? No Saara, que é dentro do continente africano, foi maior e também foi progressivo, chegando a 1.950.000 pessoas. Agora, o tráfico no Atlântico, olha o absurdo do tamanho. De um século para o outro, aumentou mais de 1 milhão de pessoas. E do século XVII para o século XVIII, 6 vezes mais. Tá? Então, esse número aproximado no Atlântico, no total de 3 séculos, foram mais ou menos 7.766.000 escravos que vieram para a América. Tá? Não necessariamente só para o Brasil, mas para a América no geral. É muita gente, pessoal, muita gente. Tá bom? Aí a primeira pergunta fala: qual região recebeu maior número de africanos? Foi a América, ó. Foi o continente americano, né? Pelo tráfico atlântico, que a gente chama de interoceânico. Então, foi pelo Oceano Atlântico o maior número de tráfico de escravos, certo? Aí essa pergunta fala assim, que por que teve uma presença grande aqui do tráfico no interior, né? Por quê? Para vender o escravo aqui, ó, boa parte vinha dessa região aqui, que é a região do final do Saara e do início da savana. Tá? Então, eles vão ser aprisionados aqui, levados para o litoral e do litoral vendido para a América. Tá bom? Então, a gente já está no finalzinho já da aula. Eu falei que a aula era curtinha hoje. Bom, a África é um continente muito grande, a gente já estudou isso, com muitos países, com muitas regiões diferentes, muitas etnias diferentes, a gente até já estudou os reinos africanos, né? E aí a gente vai ver um pouquinho desse tráfico, desse comércio, tá? Na atividade da semana, também tem uma questão do mapa e eu não consigo grifar o mapa. Então, uma dica para vocês. Prestem bastante atenção nos nomes, tá? Que tem aqui. E se tiver nas alternativas nome que não tem aqui, que não está assinalado aqui, é porque não é a resposta, tá bom? Então, a gente tem assim, ó. Principal rota de comércio são aqui rotas que saem do Oceano Atlântico mesmo, né? Da costa do Oceano Atlântico. E a gente tem Moçambique, que é do Oceano Índico. Por que Moçambique? Porque Moçambique é uma colônia, uma possessão portuguesa. Tá? Então, eles vão sair de Moçambique, e aí o lugar mais próximo, que o porto mais próximo é o Rio de Janeiro, tá vendo? Vem para o Rio de Janeiro. E é por proximidade mesmo, ó. Essa região mais para o sul, vem aqui para o Rio de Janeiro, Recife, né? Aí essa região aqui de Bissau e tudo mais, vai para o norte, nordeste, porque é uma região mais próxima, tá? Uma viagem que durava 1 mês, 2 meses, dependendo do navio, dependendo das condições. E aí a gente tem os principais portos de entrada no Brasil. Tá? Belém, no Pará, São Luís do Maranhão, Recife, em Pernambuco, Salvador, que era a capital, e o Rio de Janeiro, que também foi capital. Aqui, ó, como a gente tem do século XVI ao XIX, então desde o início até o final, né, da escravidão, a gente tem uma mudança de eixo econômico, porque a partir do século XVII, a gente tem um declínio da cana-do-açúcar no Brasil, porque os holandeses vão roubar cana aqui, quando eles estão no Recife. Quando eles são expulsos, eles levam mudas de cana com eles.
E aí eles vão começar a plantar cana aqui no Caribe. E essa cana que eles plantam no Caribe vai ter uma qualidade maior do que a cana do Brasil. E eles vão vender mais. E vai ter uma concorrência muito grande com o Brasil. O Brasil vai começar a perder vendas. Só que, ao mesmo tempo, eles encontram ouro nas minas, em Minas Gerais, ouro, diamante, pedras preciosas. E aí muda o eixo econômico, que era do Nordeste, passou para o Sudeste. Tá? E aí muda a capital também. Muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio era mais próximo das minas, da região das minas. Eles fizeram uma estrada real, aqui é uma estrada que existe até hoje, que liga o Rio de Janeiro, os portos do Rio de Janeiro, direto para Minas Gerais, que era por onde eles escoavam toda a produção. Tinha que ser uma estrada especial, porque ela era todinha vigiada, porque como eles transportavam ouro, corriam risco de serem roubados, era uma estrada totalmente vigiada, assim, super trash o negócio. E aí a gente tem a mudança do eixo aqui, tá? Por isso que quando a gente é muitos séculos aqui, a gente tem, por exemplo, extração de seringa, né, da borracha da seringueira na Amazônia, das drogas do sertão aqui na Amazônia, no norte, nordeste, o cacau. Já no século XIX a gente já tem produção de café aqui no Sudeste, no Vale do Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro vai ter a produção de café. Goiás vai ter a mineração também, a gente tem no sul da Bahia, Goiás, São Paulo, Minas. No sul a gente já vai ter a produção de gado. Então, esses escravos que vão vir para cá, por isso que eles vão entrar por vários portos, porque a gente está falando de um tempo muito longo, né, de escravidão, onde o Brasil teve várias economias em várias regiões diferentes, porque o Brasil é muito grande, produzia muita coisa diferente em vários lugares, certo? Por isso que a gente tem vários portos de entrada. Então, o que vocês têm que saber aqui? Que aqui é da onde saía e aqui é onde a seta aponta, era o local de entrada deles. E aí, aqui dentro, a gente tem o tráfico interno. Por exemplo, quando tem o declínio da cana, aqui eles já não precisam de tanto escravo. Então, começa a sobrar escravo, porque não produz tanto. O que fazer com esse monte de escravo? Eu vou alforriar, vou dar liberdade, vou perder o dinheiro? Não, eu vendo. Começou a vender os escravos daqui para o Sudeste para trabalhar na cana para trabalhar na mineração. Então eu tenho um tráfico interno aqui também, tá? Tem o tráfico de índios, já no século XVI e tudo mais, porque aqui no Sudeste, que eles não têm dinheiro para fazer nada, eles vão ganhar dinheiro capturando índios, levando para trabalhar no litoral, certo? Por último, a gente tem aqui os principais portos de embarque, tá? Na verdade, esse mapa aqui ampliado. E o que a gente vê aqui? Também os principais portos, as regiões que mais mandaram negros para o Brasil. Essa região aqui, que é o Golfo do Benin, a região do Benin, foi a região que mais mandou negros, pode ver que tem vários portozinhos. Bissau, tá? A região de Bissau, aqui a gente tem Guiné-Bissau, Bissau Equatorial, são vários países que chamam Bissau. E essa região aqui, ó, também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem remanescentes de escravos, remanescentes de quilombola, né? Pessoas que são descendentes, que mantiveram toda a sua cultura, eles falam, eu sou quilombola benguela, porque os negros que formaram aquele quilombo eram de descendentes aqui que vinham do porto de Benguela. Eu sou quilombola Luanda, eu sou quilombola Cabinda, porque eles sabem que eles são descendentes dos negros que vieram dessa região aqui, certo? Então, são os principais portos. Também tem uma pergunta na semana que é sobre este mapa, tá bom? Então, vocês têm que dar uma olhadinha do mapa. Tudo bem? Falei que hoje ia ser rápido, que não tem muita coisa para falar, tive que dividir o módulo em 3, então ficaram poucas páginas, tá? Mas não é nada daquilo que a gente já não conheça. A Clara entrou? Clara não estava, né? Entrou mais alguém? Quem mais entrou? Mais alguém entrou depois da chamada, pessoal? Professora, que eu percebi, não. Não, tá certo.
Certo, amores? Então, ó, beijos para vocês. Podem descansar. Vocês têm mais aula hoje? Temos. Temos. Eu também. Ai, Sora, tem. Então, vocês dão um descanso aí, dá tempo de comer, dá tempo de ir no banheiro, até começar a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, Obrigada, Sora. manda lá na Agenda Edu, que a Pro responde no fim de semana para vocês. Tá bom? Beijo, Sora. Tá bom. Beijos, beijos, beijos. Até semana que vem.